Olá, meus amores, e aí, vocês estão bem? A Proiliane preparou uma aula bem legal de português, gente, certo? Peguem aí o livrinho de português e hoje nós vamos ver dois assuntos, certo, gente? Bem importante. Um vai ser a nossa parte ortográfica, certo? E outro vai ser um assunto da gramática, ok? Então, na nossa parte ortográfica, hoje, nós vamos trabalhar palavras com G. Isso mesmo, palavrinha com G, né? Como gema, gelo, né? Garrafa, certo? Então, vamos aqui acompanhar junto com a Proiliane. Vejam bem, no livrinho de vocês tem esse textozinho aqui que vocês vão acompanhar a leitura com a Pro, que diz o seguinte: leia o texto abaixo. A água, né? A água daquela vila tem um lago muito límpido que foi formado há muito tempo, antes de todo mundo ir embora, antes de todo mundo ir morar lá. Dizem que se formou gota a gota, que escorria de um galho que colhia a água que a chuva vinha entregar. Hoje, dá até para mergulhar e olhar nessas águas a se perder em algum mundo de fantasia, onde a gente pode, sim, ser tudo aquilo que a gente quiser. E nas horas vagas, averigou um morador ir lá e relaxar. Quem sabe passar a tarde a pescar. Então vejam bem, nesse textozinho aparecem algumas palavrinhas que a letrinha G foi empregada aí, né? Foi colocada, como lago, palavrinha que tem o G, né? Água, gota, entregar, galho, mergulhar, algum, averigou. Então, são palavrinhas que têm a letrinha G. Então, a Proiliane trouxe aqui para vocês, né, o sonzinho do G em algumas palavrinhas, como, por exemplo, gato, que é escrito com o G, né? Galinha, também escrito com G. Garoto, que também é escrito com G, né? A Pro também trouxe para vocês o sonzinho do Gó, né? Como, por exemplo, gorila, gota, goiaba, que também são escritos com G. Nós também temos o sonzinho do Ju, como Gugu, né, o nome do garoto, Gustavo, também escrito com G, e Guto, também escrito com G. Gente, vejam bem, Pro, você falou do Gá, do Gó e do Gu. Exato. Esse sonzinho do Gá, Gó e Gu, nós não vamos ter dificuldade de copiar nenhuma palavrinha com elas, certo? Por quê? Quando esse sonzinho do Gá, Gó e Gu, né, são pronunciados, vocês vão saber se realmente é com G ou com J, né? Porque no momento que eu pronuncio, certo? Com J aqui, ó, vejam bem, se eu colocasse o sonzinho do J aqui, ele já ia ter um sonzinho diferenciado, né? Porque o sonzinho fica Gá, Gó e Gu. Pertinho de quê? Da letrinha A, da letrinha O e da letrinha U. Então, eu não vou ter dificuldade de saber que essas palavrinhas vão ser escritas com G. Porque se eu usasse aqui o J, meu sonzinho aqui ia ficar jato, jalinha, jaroto. Então, eu já ia saber que estaria errada a minha palavrinha. O sonzinho do A, o do J perto do A, do O e do U, já ia modificar. Então, eu não vou ter dúvida de usar a letrinha G antes do A, antes do O e antes do U, certo? E aqui, ó, a Pro já traz para vocês o sonzinho do G e do Gi, como, por exemplo, geladeira e girafa, que já são escritos também com G. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter agora, né, uma tarefinha importante. Além da tarefinha do meu livro, eu vou pesquisar algumas palavrinhas com G e Gi, com Gar, Gó e Gu.
pesquisar, copiar no meu caderno para me ter conhecimento dessas palavrinhas, certo? Porque quando a gente pesquisa, quando a gente lê, tem o hábito da leitura, a gente vai conhecer a palavrinha e vai copiar essa palavrinha corretamente. Lembrando que hoje nós estamos estudando o sonzinho do G. Gá, Gó e Gu. Gé e Gi, certo? Então, nós vamos fazer isso. Treinar nossa leitura, praticar as palavrinhas no caderno e depois pedir para a mamãe fazer um belo de um ditado para a gente poder praticar todas as palavrinhas que nós pesquisamos e escrever elas corretamente. Tudo bem? Vejam bem, agora nós vamos dar continuidade à nossa aula na nossa parte da gramática, falando sobre verbo. Isso mesmo, né? Um assunto bem legal que vai preparar vocês agora para que no próximo ano, né, no quarto ano, vocês possam entender direitinho a trabalhar com o verbo, vai poder identificar esse verbo nas frases. Vamos ver aqui. A imagem aqui não está muito legível, mas aí no livro de vocês já podem verificar, tá bom? Diz assim: o que as crianças estão fazendo com o gato? As crianças estão brincando com o gato. E o cachorro? O cachorro está latindo. E o que a menina está fazendo com a flauta? A menina está tocando, certo? Então, vejam bem, verbo são palavras que indicam ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. Como é? Tem tanta informação aí que eu ainda não estou sabendo. Então, vamos ver aqui. Primeiro, eu tenho que saber o que é verbo. Verbo é o quê? É a palavra que indica ação. Pular, correr, estudar, cantar, dançar, brincar. Tudo isso que a gente faz, a gente está praticando o quê? Uma ação, né? Mas o verbo, ele não só vem para praticar ação, não só é praticando ação. Ele indica também estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. Vamos ver aqui. Ação. Por que eu encontro o verbo aqui como ação? Eu jogo bola. Jogo é uma ação, eu estou praticando, né? Eu jogo bola. Estado. Ana está alegre. O estado em que Ana se encontra, né? Ela está alegre, né? Então, o verbo estar, ele pertence ao estado. Não estado, gente, certo? O estado em que eu pertenço, não. O estado em que ela se encontra, o emocional dela, né? Ela se encontra o quê? Alegre. Ela está alegre. Então, esse estar, né? Ele é um verbo, certo? Que pertence ao verbo estar. E também mudança de estado. Maria tornou-se muito intransigente, quer dizer, rigorosa, né? Então, ela tornou-se, é uma mudança de estado. Ela era de um jeito e passou a ser de outro jeito. Então, intransigente é a mesma coisa de rigorosa. Maria, né, tornou-se, do verbo tornar, né? Ela tornou-se muito intransigente, que ela não era desse jeito, né? Ela não era rigorosa, certo? Então, uma mudança de estado. E fenômeno da natureza, trovejou a noite inteira. É fenômeno da natureza, trovejar, né? Relampejar. Então, todas essas coisas são fenômenos da natureza. Vejam bem, aqui a Pro traz para vocês a questão de alguns exemplos sobre quando o verbo é ação. Quando é que ele está me indicando que é ação, meu verbo? São verbos que indicam ação, alguns acontecimentos, uma atividade que se passa em nossa mente e até um desejo, como correr, como a Pro mostrou para vocês, falou, acontecer, pensar, pedir, estudar, brincar, comer, falar. Tudo isso aí é ação, certo? São verbos que indicam ação. É algum acontecimento ou uma atividade, né, que se passa na nossa mente ou um desejo, algo que a gente pratique, né? Estado, veja bem, são verbos que indicam uma condição ou estado de uma pessoa, um animal ou lugar. Ele pode indicar uma situação permanente e temporária, como ser,
estar, permanecer, que daqui a pouco vocês vão ter o exemplo ali, tá bom? Nós também temos mudança de estado, certo? Que indica uma mudança no estado ou numa situação. Como, por exemplo, ficar, tornar-se, virar, são mudanças de estado, certo? Que são verbos. E fenômenos da natureza indicam fenômenos naturais, algo realizado pela própria natureza, né? Como chover, é algo que é realizado pela natureza, não é o homem, né, que faz chover. Nevar, relampejar, são fenômenos da natureza. E tudo isso que a Pro mostrou para vocês são verbos. O verbo, né, para ser verbo, indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza, certo? E aí a Pro trouxe para simplificar nossa aula, deixar a aula, né, para que vocês entendam melhor sobre o que é o verbo que indica ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. A Pro colocou aqui, ó. Paulo comeu a maçã. É uma ação, certo? Do verbo comer. Então, ele praticou aqui, ó, comeu a maçã. Então, aqui é uma ação que Paulo praticou, certo? Ana está com febre. O estado em que Ana se encontra, ela está com febre, né? E aqui, ó, Priscila ficou triste com o amigo. A mudança de estado de Priscila. Como foi que Priscila, né, ficou? Ela ficou triste. Ela não estava, ela ficou. Então, a mudança de estado de Priscila foi o quê? Ficou triste com um amigo. Então, ficou é mudança de estado e é um verbo, né? Aqui, ó, relampejou a noite inteira. Relampejou também é o quê? Um verbo. Indica o quê? Um fenômeno da natureza. E a Pro mostra para vocês aqui que o fenômeno da natureza, né, são fenômenos o quê? Que não são realizados, né, pelo homem, sim pela própria natureza, certo? Então, a Pro Iliane finaliza essa aulinha com vocês. Eu espero que vocês façam a atividade da parte ortográfica e do verbo também, certo? Vai ter nossas atividades também, nós vamos fazer a correção. E a Pro Iliane, de acordo com a correção, também vai tirando a dúvida de vocês. João e Alice, deixa assim aquela mensagem de incentivo para vocês que diz o seguinte: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus próprios sonhos. Um beijo da Pro Iliane.